Vamos lá. Com a minha esposa. Oi, Andrés. Bom dia, pastor Joilson, bom dia. Tudo bem com o senhor? Que Deus lhe abençoe. Saúde e paz para o senhor. Neste sábado maravilhoso, que Deus nos proporciona mais um dia, né? Mais um dia de saúde para todos nós, felicidade, né? E tudo de bom para sua família. Pastor, essa noite eu tive um sonho, né? Um sonho assim que me marcou muito. Eu queria que o senhor desvendasse esse meu sonho que eu tive no seu canal. Eu queria que o senhor eu vou lhe explicar como foi o sonho que eu tive. Este sonho que eu tive esta noite foi assim. Eu estava no local, né? E nesse local tinha uma casa onde estava eu e a minha esposa Andréia, né? Então nós estávamos lá nessa casa, de repente a gente vê um nevoeiro no céu, né? Muito forte o nevoeiro, estava tipo meio nublado. Só que estava tipo andando por cima, né, esse nevoeiro. Então esse nevoeiro, eu olhei para cima e falei assim para minha esposa: olha, André, esse nevoeiro. Quando eu falei isso, ele me olha, né? Tipo aquela cara, você já viu a múmia, né? Aquele filme da múmia, daquele mesmo jeito. Não sei se você já viu aquele filme da múmia que ele vai pra cima do avião, entende? Vai pra cima do avião, pois é. O rosto dele, essa coisa que eu vi no céu, o nevoeiro branco, era da mesma forma, né? O cara braba e tudo mais. Tipo, não sei nem te explicar assim, mas era desse jeito. Aí ele descia do céu e assoprava sobre a casa onde estava eu e a Andréia. E eu não conseguia quase nem respirar dentro dessa casa. E ali eu fiquei segurando um bom tempo ali, eu não sei dizer quantos minutos era, e de repente parou aquele nevoeiro. Quando parou, ficou sobre o local onde nós estávamos, sobre a terra, né? Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, tinha mais árvores, tipo um bosque, né? Aqui onde eu moro tem muito bosque. Aí só que tava essa casa no meio e aí tinha um bosque. Aí ficava aquela fumaça sobre ali, onde nós estávamos, entendeu? E de repente, pastor, eu não vi mais a minha esposa. E de repente eu vi ele vindo sobre a minha direção, né? E tipo tentando se regenerar, andando todo torto, né? Tudo de branco, igual a roupa da marinha ele tava. Igual a roupa da marinha. E então ele veio ali na minha direção e eu fiquei olhando pra ele. E de repente ele pega e me dá tipo uma bazuca, uma arma muito poderosa, essa arma, né? Eu olhei assim, aí eu não conseguia segurar, caí, ele dizia: segura direito. Falar assim mesmo com autoridade, né? Segura direito. Aí eu olhei assim pra ele, olhei muito bem pro rosto dele. Aí eu segurei aquela arma direito, né? E de repente eu vi pessoas e vi vários carros do exército, da marinha. Muitos carros mesmo, muitos homens. E ali, um dos pessoas que estava ali, de repente estava ao meu redor, que eu vi as pessoas, mas não era conhecido meu, não era ninguém não. Aí essas pessoas, um deles falou assim mesmo: dá um tiro na direção daqueles carros lá deles. E eu peguei e dei um tiro, mas foi um barulho muito grande. Aí eu vi ela indo assim, tipo uma bola. Aí explodiu. Quando pensou que nós começaram a entrar dentro dos carros, aí começou tipo uma guerra. Tinha muita gente do meu lado, pessoas assim inocentes, tipo pessoas assim de comunidade, que eu vi, muitas pessoas mesmo. E tinha um cara do meu lado. Esse cara era um cliente meu, esse eu consegui ver. Era um cliente meu, daqui do restaurante. Ele dizia: Emerson, dá um tiro. Não, não posso, porque tem muita gente e a gente vai ser bombardeado por eles. Aí ele falou: é verdade, vamos ficar escondidos atrás desta casa. A gente ficamos atrás dessa casa, escondido, né? E ali eu vi ele indo, né, entrando dentro do carro, todos aqueles soldados protegendo ele, né, que ele era tipo um general mesmo. Essa é a primeira parte, vamos para a segunda. E ele era tipo um general mesmo, com autoridade, né? E foi saindo, e a guerra ficou. E eu vi muitas pessoas sendo machucadas, né, caindo, brigando entre si mesmo, né, ali, aquelas pessoas que estavam do meu lado. E eu vi um rapaz do meu lado também tentando trocar de roupa, ele estava com a roupa tipo do exército, tentando trocar de roupa. Fiquei com medo dos soldados, dessa coisa que eu vi no sonho, matar a gente. E ali eu acordei hoje de manhã, né, eu repreendi, como o senhor sempre nos ensina, né, ensina no seu canal aí. E eu repreendi, eu fiquei pensando, né, se eu vou mandar pro pastor Joilson, o que ele acha que é esse sonho que eu tive. Então esse foi o meu sonho, pastor. Muito obrigado, bom dia pro senhor, que Deus lhe abençoe. Obrigado, Emerson. Um abraço, um cheiro em você e na Andréia. Deus te abençoe. Então vamos recapitular. Ele sonhou com um tipo múmia, viu uma tempestade de areia sobre ele e a casa dele. E a tempestade caía sobre a casa. E ele não conseguia nem respirar direito, ou seja, sufoco, né? E essa tempestade de areia era parecida com aquela tempestade, a múmia, né? Que a múmia jogou areia atrás do avião. De repente apareceu um cara como fosse a múmia, cheio de autoridade, entregando uma arma para ele e mandando ele lutar. Esse é o príncipe da guerra. É o nome desse cara. A múmia é um demônio. E aí você começa a atirar nos caras e fica com medo dos caras revidar. E aí termina esse sonho, esse pesadelo. Esse pesadelo pode ser pessoal, ou seja, alguém está fazendo macumba para você. E essa múmia é um demônio
que vem conflitar, gerar conflito. Veja que ele manda você atirar, reagir. E por que ela não atira? Porque a múmia não atira? É um demônio. A múmia do filme A Múmia é literalmente um demônio. E aí você atira em alguém e os caras entram dentro dos carros e você fica com medo dos caras virem contra você e acabar com você. Pronto, esse sonho pode ser para você. Se for para você, estão fazendo macumba para acabar com você. Esse cara aí é o Exu Caveira. Que é conhecido, o Exu Sete Capas, o Exu, ele é um príncipe de guerra. Ele vem causar conflito e briga. Né? Essa tempestade é sufoco financeiro, né? Então você deve repreender. Mas este sonho também pode representar o Brasil. Pode ser que o príncipe da guerra, ou seja, o demônio da múmia, esteja interessado no Brasil e queira levar o Brasil para a guerra. Você representaria o Brasil. A tempestade de areia, sufoco. Você vê aí que está faltando diesel, o diesel está subindo muito, mesmo de gente que quer entrar na guerra, esses filhos da puta não querem ir para a guerra, mas querem mandar os filhos das outras pessoas irem, besta quem for, querem comprar a guerra que não é nossa. Então pode ser que o Brasil entre em guerra, e esse príncipe da guerra chegou. Aí quando ele chega, ele avisa, cheguei. Ele é conhecido por alguns grupos religiosos como o Exu da Morte. Às vezes eles usam capa, às vezes não usam. A múmia usava capa. É um tipo de príncipe do inferno que vem causar conflito. Então, primeira possibilidade. Estão fazendo feitiço para você, para sufocar financeiramente você, que é a tempestade. A tempestade é gerada por demônios, o Exu. E aí ele está dando armas para você conflitar, brigar. Veja que o próprio Exu, ele não quer conflitar, ele quer que você conflite. Ele deu a arma pesada, e ele está falando com a autoridade, mandou você atirar nos caras, e você atirou, mas ficou com medo dos caras virem revidar. Né? Então repreenda, que se for uma macumba, se proteja, você e a sua linda mulher trabalhadeira, que trabalha dia e noite junto ao seu lado. Casal lindo e maravilhoso. Porém, a segunda parte desse sonho pode ser para o Brasil, que quando o Exu da Morte, ou o Exu da Caveira, né, ou o Príncipe da Morte, como diz os judeus, chega, ele tem que avisar. Aí ele avisa algumas pessoas que chegou para conflitar. Aí ele bota fulano contra cicrano, beltrano, ele quer defuntos. Então, possivelmente, se for para o Brasil, chegou no Brasil um príncipe da morte. Por isso que ele fala com tanta autoridade. Ele tinha capa? Tinha? Você lembra se ele tinha capa? Ele é alto, é como aquele cara da múmia. Ele vai jogar dificuldade sobre o Brasil, que é a tempestade de areia, dificuldade. E dificuldade financeira. E essa tempestade de areia, além de ser dificuldade financeira, torna as pessoas cegas. O que eu estou vendo no Brasil são as pessoas cegas. O Brasil está idiotizado. Se brigavam por R$2 de aumento na passagem de ônibus, hoje até o patrimônio está sendo tirado. Ninguém pode vender sua casa sem Pix, sem ser pela conta. Você não pode vender sua casa mais no dinheiro. Então, a população ficou... É um espírito, isso é um espírito, isso não pode ser normal. Estão fazendo tanta besteira, tanta bobagem, arrombando tudo e ninguém está falando nada. E quem fala se lasca, não é verdade? Então, agora só que esse príncipe da guerra, ele chega para fazer guerra. O problema dele, ele joga a tempestade de areia, deixa todo mundo cego e sufocado. E depois ele age e manda conflitar. Ele deu a arma pesada, e mandou você atirar nos caras. E você atirou e ficou com medo dos caras retornar e revidar. Roupa branca de marinha, fardamento militar. Pronto, é um príncipe mesmo. Então é o seguinte, primeira possibilidade, viu? Alguém está fazendo feitiço contra você e invocou Exu Caveira, um príncipe do inferno, para gerar tribulação, luta, que é a tempestade de areia. E mandar você conflitar, brigar com alguém, cobrar dívida. Bem, se o cara não paga, corta e deixa se dane com sua dívida e tudo. Nada de conflitar, ficar conflitando. Hoje não está mais em tempo da gente conflitar por nada, né?
a primeira hipótese. Se for macumba, feitiço, você se proteja. Mas pode ser também que esse sonho não seja para você sozinho, seja para o Brasil, e seja apenas um aviso à chegada do príncipe das trevas da guerra. Porque tem vários príncipes, tem o príncipe da raparigagem, da putaria, né? Mamon gosta muito de putaria, mas quando chega o outro príncipe de guerra, ele quer conflito, ele quer briga. Aí ele joga a tempestade, tá entendendo? A tempestade, todo mundo na dificuldade, depois ele manda conflitar, vai a guerra, bora, atira, vamos. É um príncipe da guerra. Esse príncipe não tem nada com Deus, esse príncipe é do inferno. Seja com você, se for com você, se proteja na bencumba, no voto, porque estão tentando acabar com o seu comércio. Na macumba, esse cara é um Exu príncipe, porque tem vários tipos de Exu. É como um pombagira, existe mais de 400 tipos de pombagira, 400. E Exu existe centenas. E o Exu gosta de conflito. A minha esposa, onde está nesse sonho? A sua esposa está onde? Que a sua esposa estava junto, né? Que a tempestade veio em cima da sua casa. Casa é vida, comércio. Então eu acredito que seja a segunda parte. Que esse sonho não é para você, que esse sonho é para o Brasil. Se for o sonho para o Brasil, você ora assim mesmo, porque nós é brasileiro, né? Para Deus nos livrar do mal, dos maus governantes, dos governantes safados. Mas se for para você, você vai ter que pactuar, você vai ter que se defender, porque tem alguém pertinho de você, porque está de branco, né? E esse alguém está querendo acabar com você. Está querendo que você conflite, brigue por herança, brigue por terra, brigue por tudo. De repente ele sumiu. Essa é a característica do príncipe da guerra. O príncipe da guerra aparece em algumas partes dos escritos judaicos, e alguns deles acreditavam que todas as guerras é promovida por um anjo da guerra. Isso aparece no filme da Mulher Maravilha. É o anjo da guerra, aquele velho que luta com a Mulher Maravilha. Veja aí, filme da Mulher Maravilha lutando com o príncipe da guerra. Pode colocar no YouTube aí que aparece. É uma luta de anjo. Mas ela participou, né, pastor? Ela participou. Então, pode ser que alguém esteja fazendo, a primeira hipótese, alguém está fazendo um feitiço, chamou a Exu Caveira para acabar com a sua vida. Gerar tribulação, cegueira, que tempestade de areia está ligada à tribulação e cegueira. E mandar você conflitar. Dar tiro no outro é conflitar. O outro não estava dando tiro em você, mas o príncipe mandou você atirar no outro. Por que ele não atirou, esse filho da mãe? Não mandou você atirar, então ele quer que você conflite. Né? Mas ele participou, Os sonhos internacionais, geralmente a gente não participa, a gente apenas observa. Por isso que eu falei, pode ser essas duas hipóteses, porque essa hipótese, essa lei que você participou, geralmente quando é um sonho internacional, você não participa, você só assiste. Mas você participou, você estava lá, o príncipe veio, botou a arma na sua mão, mandou você atirar, e você atirou e ficou com medo dos caras virem, retornar. Então pode ser que estejam fazendo macumba para você. A felicidade incomoda muita gente. A felicidade incomoda muita gente. Duas felicidades incomoda muito mais. Você acorda de madrugada, você e sua esposa. Eu conheço tua história. Para trabalhar, para lutar. E tem gente que não faz merda nenhuma e tem inveja. E isso faz a pessoa procurar os espíritos para destruir. Mas não vai destruir, porque você é de Deus, tá? Então a primeira e grande hipótese é essa. A segunda seria um conflito nacional. Mas você participou. Então não é um sonho internacional, mas toda regra tem exceção, né? Por isso que está na segunda hipótese. Eu fiquei muito medo, pastor, nesse sonho. É porque é real demais. É real demais. Repreenda. Se for com você, repreenda. Se for com o Brasil, repreenda. Né? Porque isso pode ser um sonho, que tem gente aí que quer brigar. Agora eu devia pegar a mulher e ir brigar. Mas é covarde, não vai. Mas fica, vamos brigar, vamos defender. Para botar nos outros da reta é fácil demais, né? Mas aí pode ser um conflito nacional.
Mas geralmente os sonhos internacionais você não participa, você apenas assiste e vê as coisas. Esse sonho pode ser para você, tá? Primeira hipótese, se for, faça o jejum da sexta-feira, faça o voto, faça o pacto, chame os anjos, proteja o seu comércio, se feche com amigos, se feche com... A única amiga que você tem é sua mulher, e pronto. Repreenda, faça uma bencumba, participe, manda uma carta para nós para a gente orar. E se for no Brasil, então é um conflito nacional. Que pode ser que haja esse conflito nacional. Eu fico no primeiro, às vezes fico no segundo, eu estou na dúvida. Qual é que eu... Se fosse para apostar mesmo, eu apostaria no segundo. Mas por causa dessa característica que você me lembrou aí, que os sonhos internacionais você não participa, ficou, né? Tudo aconteceu na madrugada 3h30, um horário pesado, horário forte na espiritualidade. Então está repreendido, e diga comigo, Emerson, está repreendido. Se for comigo ou com o Brasil, está repreendido. Eu repreendo e chamo o sangue de Cristo 7 vezes. Sangue de Cristo tem poder, 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 e sangue de Jesus tem poder. Está repreendido este sonho, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Está repreendido este sonho. Bate o pé esquerdo no chão e diga: está repreendido o sonho desse nosso irmão, em nome de Jesus, não vai acontecer. Novamente, está repreendido este sonho, pelo sangue de Jesus, não vai acontecer. Agora, cuidado com assalto, né? Se houver um assalto, não reaja, ou se reagir, tem que saber como. Existe um anjo da morte aí, que é esse anjo. Mas o sangue de Cristo tem poder, porque você é um cidadão de bem. Você só quer trabalhar, viver com sua esposa. Você só quer lutar. Então, cuidado com conflito, com briga, com dívida. Se alguém te deve, de manda se danar, deixa para lá. Se alguém for te assaltar, cuidado, que às vezes esse cara vem enviado do diabo. Não vai conflitar com ninguém, tá? Se feche mais, faça o voto, mande a foto para mim, mande uma carta para mim, pode mandar até pelo zap, tá? Realmente, obrigado, esse sonho tem muito significado. E se for com o Brasil, também nós repreendemos, porque o Brasil é a nossa casa, o Brasil é a nossa terra onde nós nascemos. Nós não podemos permitir que o diabo se irande nesta terra. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Então, se for o Brasil, está repreendido. Por quê? Nós temos direito. Nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros. Então, repreendemos todo o mal no Brasil. Carla Cabri. Boa noite, pastor da Suíça. Aí na Suíça já é de meia-noite, né? Olha, então está bem respondido? Está bem respondido? Está repreendido em nome de Jesus, tá?